Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 39 nessa manhã. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam para Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações, os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. "Venha e deite-se comigo", ordenou ela. José recusou e disse: "Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus." A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: "Venha, deite-se comigo." José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. "Vejam", disse ela, "meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo, escapou, mas largou seu manto comigo." Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. "O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim", disse ela. "Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo." Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. O capítulo 39 de Gênesis fala sobre a história de José agora no Egito. Aquele que havia sido traído pelos irmãos, vendido como escravos. Enfim, agora a palavra de Deus nos revela como foram os primeiros anos de José nesta terra que ele estava lançado como escravo. Primeiro a gente percebe que ao chegar ali, ele é vendido para um capitão da guarda de Faraó, Potifar, e a gente percebe que José, ao trabalhar naquela casa, ele revela fidelidade, ele revela um serviço admirável, bem organizado, alguém que realmente era fiel ao seu dono, ao seu senhor. E a gente percebe que no meio deste ambiente de fidelidade de José, mais uma vez, ele é vítima de um ataque terrível contra a sua vida nesse momento, no sentido da sua identidade, da sua integridade e da sua dignidade. José é vítima de calúnia. Uma calúnia gravíssima, porque era esposa de um grande oficial que estava o acusando de tentativa de abuso sexual. E nós vemos que José, que começa o capítulo 39,
dizendo que ele foi levado para o Egito pelos negociantes, ou seja, ele chega ali como escravo. Ele começa a trabalhar numa casa e a bênção de Deus de alguma forma era vista na vida dele, mas no final do capítulo 39, José está preso. Porém, mesmo preso, a gente vê a partir do versículo 19 que José, também na prisão, ele foi bênção. Também na prisão, ele foi reconhecido como alguém que era digno de confiança. Então nós já percebemos aqui traços no caráter deste filho de Jacó, que realmente Deus estava esculpindo e preparando para se tornar um grande líder, alguém que Deus usaria para abençoar a sua família, o Egito e os povos daquele tempo. E nós vemos que o que nos mais é chamado a atenção em Gênesis 39 é a expressão que o Senhor estava com José. E quando? Em que momento que o Senhor estava com José? Primeiro a gente percebe que Deus estava com José em todo o processo de humilhação que ele estava passando. Ele foi humilhado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, e aqui no começo do texto diz que ele foi levado para o Egito, mas o Senhor era com ele. Sabe, irmãos, a gente percebe que José estava descendo cada vez mais. Ele foi lançado numa cisterna pelos irmãos, da cisterna ele foi levado ao Egito, né? Um lugar distante de Canaã. No Egito ele é lançado numa prisão, numa masmorra, e a gente percebe que Deus estava permitindo isso, mas o Senhor era com ele em cada momento da sua vida. Em segundo lugar, a gente percebe que o Senhor também estava com José nesse momento onde ele era reconhecido e também caluniado. Porque o texto diz que Potifar percebeu a bênção de Deus sobre José. Por isso que José também foi reconhecido. Havia uma bênção, havia um favor de Deus. O texto de Gênesis 39 nos mostra que o carcereiro percebeu também as qualidades de José. Mas ao mesmo tempo, Gênesis 39 nos mostra que José foi caluniado. Foi visto como um escravo que estava querendo abusar da esposa do seu senhor. Algo gravíssimo em qualquer cultura. E mesmo assim, o Senhor estava com ele. Nós vamos entender que o Senhor é conosco quando nós somos elogiados, quando nós somos bem vistos, reconhecidos. Mas quando o Senhor também permite passarmos por injustiças desse nível e calúnias, o Senhor está conosco. Em terceiro lugar, a gente percebe que Deus também estava com José, o fortalecendo para vencer tentações. Ele estava longe da família, longe dos olhos do seu pai. Ele estava ferido emocionalmente, fragilizado emocionalmente. E o texto diz que essa mulher, todos os dias, ou seja, havia uma tentação constante, estava ali dando em cima mesmo de José, literalmente. Mas a palavra de Deus diz que ele resiste à tentação. Ele resiste porque a graça de Deus o fortalece. Ele resiste porque ele temia o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que nós não teremos tentação além da nossa força. Então o Senhor era com José para livrá-lo de cair na tentação, ceder ao pecado, ainda que estivesse tão intenso e ainda que ele estivesse num momento de fragilidade. Às vezes, quando nós estamos feridos, fragilizados, ou longe de pessoas que são do Senhor para nos observar, ou autoridades espirituais, familiares, a nossa tendência natural é pensar que pecar ou alimentar um prazer seria como um alívio, mas não, certamente não. O pecado certamente destruiria, reprovaria, certamente abortaria propósitos e projetos de Deus na vida de José, atrasaria muitas coisas que o Senhor queria fazer nele e através dele. Cada vez que José resistia à tentação, ele estava demonstrando honra ao Senhor e ele estava sendo forjado para ser um grande administrador e um líder para a glória de Deus. Cada vez que a gente resiste à tentação, nós estamos honrando o nome do Senhor e nós estamos sendo aperfeiçoados em sua santidade. A tentação, biblicamente falando, ela faz parte da nossa natureza humana. Mas o livramento, a graça para vencer está sobre nós em cada nível de tentação. Deus nos dará graça suficiente para resistir e vencer. Ou seja, o capítulo 39 de Gênesis nos mostra o Senhor estava com José em todo o processo de humilhação, de reconhecimento, de calúnia e também nas tentações. O Senhor estava com ele.
Ele poderia estar abandonado, esquecido pelos irmãos, abandonado e esquecido pelos homens, mas o Senhor jamais o abandonou. O Senhor estava com ele. Mas a grande questão é, por que o Senhor era com José? Irmão, sobretudo, porque José, ele andava na presença de Deus. Ele mesmo longe dos pais, longe de Canaã, ele honrava o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor honra aqueles que o honram. Nós precisamos aprender a perseverar em honrar o Senhor, com obediência, com integridade, confiando nele, na sua palavra, perseverando. Nós estamos honrando o Senhor. Nós estamos realmente chamando essa manifestação da presença de Deus sobre a nossa vida. Quando Gênesis diz que o Senhor era com José, não está dizendo apenas da presença que o Senhor manifesta sobre todo o universo, a sua onipresença, mas está falando da manifestação da bênção, do favor. É a presença de Deus manifesta em todo o tempo na vida de José, mesmo nos momentos de dor, sofrimento, de angústia, mesmo na prisão. A Bíblia diz que na prisão o Senhor estava com ele, de forma que ele foi uma bênção neste lugar tão terrível e quase impossível da gente pensar de alguma forma a ser bênção numa prisão, como prisioneiro, mas com a sua alma sendo curada, como prisioneiro, mas com seu espírito livre em Deus para adorar a Deus e com a consciência tranquila por estar fazendo a vontade de Deus. Mesmo ferido por uma história de vários tipos de calúnias, difamações, traições, mas o coração de José se inclinava para o Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor era com José. A fé, a retidão que José revela nesse tempo de aflição vai mostrar que mesmo ferido, ele não estava ressentido com Deus e nem com as pessoas. Perceba que ele não só é fiel a Deus, mas ele também reconhece que precisava respeitar o seu Senhor. Ele respeitava o carcereiro e onde ele passa, ele se torna bênção nas mãos do Senhor. A minha oração é que nós sejamos bênção em todo tempo, em todo lugar, porque andando e honrando a presença de Deus, o Senhor é conosco em todo lugar que nós estivermos. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque a tua palavra, como revelação, ela cura o nosso coração, ela ilumina os nossos olhos. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê este temor de José, este coração fiel ao Senhor, mesmo quando as pessoas não nos veem, mesmo quando nós estivermos feridos ou decepcionados, que a nossa decepção e ferida humana não venha a nos transformar em pessoas ressentidas ou pessoas que pecam deliberadamente contra ti. Pai, abençoe cada filho e filha do Senhor que recebe essa palavra nesse dia, em nome, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém.